Muito bem, seja muito bem-vindo. Vamos lá, Lucas capítulo 19. Eu quero compartilhar com você agora, continuando aqui na nossa leitura comentada, tá? Para que a gente possa, nesse momento de intimidade com Deus, crescer juntos, tá bom? Um momento de intimidade com o Senhor. E a gente vai direto naquilo que é mais importante, que é a própria palavra. Eu não tenho dúvida, toda vez que a gente mergulha, toda vez que a gente busca a presença de Deus e pela sua palavra, a gente tende a ter uma consciência muito maior e em qualquer momento, no momento de qualquer adversidade, você sabe manejar muito bem a espada. Na guerra, né, a gente não pode ir para a guerra de peito aberto sem uma vestimenta adequada, sem armas adequadas, sem um escudo, sem uma espada. É impossível, porque senão você já está fadado à derrota. Na medida que você tem armas para lutar, claro, aí você tem possibilidades, né? E aí a gente pode entrar em outros assuntos, de repente falar de Sun Tzu, falar de outros assuntos também. Eu tô com uma musiquinha, eu tô escutando uma música aqui no fundo, eu não sei se ela tá aparecendo aí, mas eu vou parar ela aqui que fica mais fácil para poder falar para vocês. Depois a gente pode colocar até um fundo musical aí pra gente, enquanto a gente vai lendo a palavra também, que isso ajuda, né? Pronto. Bom, o que é importante aqui nessa história toda? Primeiro, eu chamo a tua atenção para concentração. Então, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, foca aqui, né? Dá um tempinho, vai ser muito importante para você. Vão ser poucos minutos aí para que a gente possa se dedicar. E por dia, a leitura da palavra faz com que, primeiro, a gente tenha uma facilidade maior dia a dia, lendo todo dia, tá? Isso é muito importante, né? Tudo aquilo que é muito difícil no começo, com o tempo, o próprio cérebro, a nossa mente vai se acostumando, né? E até o que eu acho muito legal é que quando a gente começa a ler, a gente percebe que o Espírito Santo fala conosco, né? Através do nosso subconsciente, através da nossa mente, através do nosso coração. Deus fala com a gente através do coração mesmo, né? Mas se a gente fosse colocar fisicamente falando, né? O nosso subconsciente é muito poderoso, né? A gente vê que a gente já deve ter percebido. Eu gosto de chamar de mente, né? Nossa mente espiritual, a nossa alma, para ficar mais fácil, né? Se a gente tiver dividido, puder dividir para ficar mais didático, nenhum corpo físico é nada se não tiver uma alma, né? Se não tiver ali, e nessa alma, né, isso que a gente geralmente está muito, a gente acaba ficando extremamente... eu vou usar uma palavra aqui, uma palavra até forte, né? Mas é como se a gente tivesse morto no espírito, né? Quando a gente vive só entre alma e corpo, corpo e alma e corpo, né? Alma são os sentimentos, as emoções, as nossas vontades, tudo está na alma. O corpo apenas obedece, né? E a nossa mente está na alma também. A nossa mente, ela é a nossa consciência, né? E normalmente quando a gente vive só corpo e alma, quer dizer trabalho, casa, afazeres, desafios do dia a dia, quando a gente se coloca só nesse mundão velho aqui de meu Deus, nesse mundão maluco, esquece do espírito, nosso espírito está adormecido, que é isso, né, que acontece. E se você não busca Deus em espírito e em verdade, é impossível você se aproximar dele, tá? Então, se você tem esse desejo de se aproximar mais de Deus, de ter a presença, de viver na presença dele, busque em espírito e em verdade. Busque em espírito e em verdade, tá? Existem formas para isso, formas que eu posso ir compartilhando com você aqui, tá? Para que você possa estar mais próximo de Deus, né? Você não precisa de ninguém, você não precisa de um atravessador, não precisa de um intermediário, é você e o Pai. É fechar a porta do quarto, falar com Deus como o Pai. Esse é o mais importante. Mas vamos lá, Lucas capítulo 19, a gente começa com Jesus e Zaqueu, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês também, para vocês poderem acompanhar comigo aqui. Vai ficar bom assim? Acho que tá bom aí para todo mundo ver. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui na tela, que fica mais fácil aí para vocês poderem acompanhar também. Eu tô aqui na linguagem de hoje, tá? Primeiro eu vou fazer uma leitura completa na linguagem de hoje, e depois a gente faz um paralelo com a linguagem revista e atualizada, né, que a gente tem aqui, a linguagem revista e atualizada, a ARA, né, Almeida Revista e Atualizada, e ela, sem dúvida, a gente vai ter um paralelo muito interessante para você poder compreender melhor, e aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu divido contigo aqui. E antes de qualquer coisa, eu quero orar, pedir a Deus para que Ele possa desvendar os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da lei.
dele. Pai, vivenda os nossos olhos para que a gente possa contemplar as tuas maravilhas, como em Provérbios. Amém. Vamos lá. Lucas, capítulo 19. Opa, aumentou muito? Será que aumentou muito? Mas vamos lá, acho que aqui dá para a gente ler bem. Então, Jesus... Opa, tentar reduzir um pouquinho mais. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o paralelo já aqui juntos. Vamos ver se fica legal assim, tá? Paralelo. Tá um pouquinho lento. Aí eu quero paralelo com Ara, tá vendo? Então estão os dois aqui ao lado. Primeiro a gente lê aqui ao lado na linguagem de hoje. Vamos lá. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus passou aquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. As 10 moedas de ouro, no capítulo, no verso 11 aqui, do 18. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei? Então por que não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para o que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Esse aqui é muito poderoso e a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, de como, o que representa essa parábola aqui na nossa vida. Muito, muito louco. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto dos montes das oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, 30 com a seguinte ordem, 30 é o número aqui do verso:
enviou os 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida dos Montes das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Que Deus abençoe o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Até aí. Que fantástico, né? Aqui tem uma referência, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui tem uma referência no 19, em Lucas 19. 3 pontos fundamentais aqui, tá? Que a gente, por onde a gente passa. Primeiro, Jesus e Zaqueu, né? O cobrador de impostos ali, que ele chama o cobrador, e existe salvação na casa do pagador. Você vai entender, Zaqueu entendeu, diferente, por exemplo, no capítulo 18 que a gente leu no último vídeo, que o jovem rico não ouviu, não entendeu. Zaqueu aqui não foi necessário nem cobrá-lo, ele já compreendeu, ele entendeu a presença do mestre. Ele diante de Jesus Cristo, diante do Senhor, diante do Cordeiro, sem mácula, ele entendeu os erros e naquele momento ele deu a solução clara e ele foi recebido nesse sentido, porque ele era um homem de posses, né? Era um homem que era cobrador de impostos, enfim, era mal visto por toda a sociedade ali, porque ele cobrava impostos para Roma, sendo um judeu, e por isso que era muito mal visto, né? Mas você vê que interessante como Jesus fala aqui nesse ponto. Depois vem as 10 moedas de ouro, né? Ele faz um paralelo incrível aqui, incrível. Esse aqui é muito profundo, inclusive para você hoje que ainda não compreendeu a importância de não enterrar os seus talentos, né? De entender que você precisa colocar e multiplicar os seus talentos. Você recebe do reino, né? Recebe a tua vida, recebe o dom maravilhoso da vida, você respira, você tem saúde, né? Você pode ter as suas dificuldades, as suas limitações, mas saiba que todo o potencial diante do Senhor, toda a graça que é dada por Deus para nós, ela é multiplicada através das nossas próprias ações nessa terra. Então, se você coloca as tuas habilidades a serviço do reino, a serviço do bem, a serviço daquilo que precisa ser realizado, não tenha dúvida, você vive a diferença nessa terra e você precisa compreender hoje,
Eu vou aqui ler agora a sequência, né, fazendo um comparativo na linguagem da Almeida, revista e atualizada, e existem alguns termos que talvez são mais presentes para aqueles que são cristãos há mais tempo, tá? Para aqueles que não, né, talvez a linguagem atualizada fez toda a diferença aqui, tá? Mas se você quiser ter algumas revelações a mais, algumas chaves aqui, eu não tenho dúvida que fica até o final do vídeo, você vai perceber como a gente vai ter chaves super importantes aqui que vão destravar a tua vida, que vão abrir portas aí para que você possa viver a diferença, né? Viver a graça da cruz de Cristo. E ele não morreu naquela cruz por acaso, foi por mim, foi por você, para que haja arrependimento, perdão dos pecados e vida eterna. Bom, vamos lá. Vamos comparar aqui então agora. Depois eu falo do restante, tá? A gente tem outras revelações aqui fantásticas quando ele entra em Jerusalém. Mas vamos aqui para Zaqueu e o publicano, na linguagem da Almeida Revista e Atualizada. Lucas 19:1. Entrando, Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Por que eu estou colocando rico aqui? Porque da mesma forma que Lucas, né, nas outras versões, aí muita gente confunde isso achando que a gente só vai ter acesso ao reino se a gente for pobre, é uma confusão muito grande, porque Jesus não era ser rico ou não ser rico, ou estar rico, né? Eu gosto muito mais desse termo, estar rico ou não estar rico, mas é como gerir, né, como você ser um bom administrador daquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Como um administrador, fica claro o seguinte: você é um titular, se você tem ali acesso àquela riqueza material ou os bens materiais que você tem acesso, saiba que você, como você tem acesso ao seu corpo hoje, e isso é passageiro, a única convicção é essa, que todos nós morreremos. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, mas é o fato. Então o que você vai fazer depois, né, da morte? Já não tem saída, né? Jesus ensina que, primeiro, para que você tenha salvação, né, você precisa antes compreender e se arrepender agora, nessa vida. Depois não tem jeito. Depois é choro e ranger de dentes, né? Então, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você ainda não compreendeu e acha que a coisa é leve, né, aqui, não, veja bem, eu já sou amado de Deus, não, você é criatura de Deus. Filho de Deus se faz aquele que entende o motivo da morte de Jesus na cruz, que ele veio para nos salvar, para nos purificar, para nos santificar e nos dar acesso ao terceiro céu, nos dar acesso ao reino de Deus. Esse é o grande motivo, tá? Então, se você compreendeu hoje e você precisa entregar a tua vida de maneira verdadeira ao Senhor, eu te convido hoje, tá? Eu vou deixar para o final para a gente fazer esse convite juntos e para que você possa entregar a tua vida de maneira muito sincera e verdadeira e consciente sobre isso, tá? Porque uma vez que você vive isso, você não está mais debaixo, né, das mazelas desse mundo. Essa é a verdade, tá? Também, né, o interessante, quando ele começa aqui, ele chega a Zaqueu e mostra, né, e fala, e Lucas coloca aqui claro, né, que ele era o maioral dos publicanos e ricos, quer dizer, ele comandava os publicanos, os cobradores de impostos, portanto, era um cara rico, né? E mesmo assim, por isso que os outros judeus olharam torto, e você vai ver um pouquinho para frente aqui como isso acontece, né, para Jesus. Por que ele ficava perto dos leprosos, dos mendigos, dos pobres, das mulheres, das mulheres da vida, né, das prostitutas? O que aconteceu, né? Onde estaria Jesus? Eu sempre pergunto, onde estaria Jesus hoje, no dia de hoje, né? Onde ele se chegaria para que levasse salvação, cura e transformação? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Sendo que às vezes a gente fica querendo buscar também uma referência social nos dias de hoje, mas eu não tenho dúvida que em todo lugar, aonde nós estivermos, existirá aqueles que têm dificuldades, aqueles que estão perdidos, seja no trabalho, seja na igreja, num clube, na família. Todos precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos. E ele diz assim, ele chama Zaqueu e fala: maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, quer dizer, ele viu
o Zaqueu no alto da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Imagina, o mestre chegou e eles já ouviam falar de Jesus, a fama de Jesus já corria naquele lugar. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então existia essa separação na sociedade, né? Os próprios judeus faziam isso como um povo escolhido, né? Naturalmente era assim. E Jesus veio para demonstrar de maneira muito especial que a salvação era para todos. A salvação era para todos. Existem algumas referências, né, para isso. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Fantástico. Aqui, se você percebe, não foi o Senhor que cobrou. Ele percebeu, ele caiu em si sobre as maldades que estava fazendo. Visto isso, o que aconteceu? Ele, diferente por exemplo, do jovem rico, que Jesus afirmou, aqui ele percebeu no espírito dele. Quer dizer, diante de Jesus, mesmo a gente sendo pecador, sendo como a gente né? Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça do Senhor. Ele não foi ninguém fez nada para que Deus pudesse tomar, né? Não é uma graça merecida, né? Não foi alguém que fez alguma coisa, fez uma grande obra, um grande templo, ou fez grandes caridades para que Deus falava: esses meus filhos, essas minhas criaturas merecem a salvação, portanto eu mandarei o meu próprio filho, né, para que ele seja o último cordeiro ao matadouro, né, para que ele seja o último cordeiro que que possa remir os pecados dos meus filhos, para que haja salvação para aqueles que merecem. Não, é uma graça imerecida. Deus fez isso porque Ele é Deus, é graça dele. Porque, desgraçados, se nós não tivéssemos a graça de Deus, entende? Como é importante essas palavras. Existem algumas palavras que são muito pesadas, né? Por exemplo, lixo, que é a pior coisa que tem. Desgraça, quer dizer, não estar cheio da graça de Deus. Como o povo em Sodoma e Gomorra, né? Como o povo também na época de Noé, que foi completamente destruído. Você entende isso? Então é uma graça imerecida. Deus não precisa de nós. Essa é a verdade. Nós precisamos do Senhor. Então deixa eu só colocar aqui um aviso rapidinho aqui. Vou colocar um não perturbe aqui por 1 hora. Eu fiquei entrando na frente aqui esses avisinhos. Então vamos lá. Então Jesus lhes disse: hoje, olha que fantástico, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para mim, para você, veio para todos nós que estávamos perdidos, pobres perdidos, e por ele nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso a Sião, nós temos acesso à cidade celestial, nós temos acesso ao terceiro céu, a cidade santa, nós temos acesso através de Jesus Cristo. Se você não compreendeu isso, compreenda. Se você tem as mãos limpas e o coração puro, você não tem o coração enganoso, diferente do que muita gente fala. Tá bom? Bom, vamos lá. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto esta estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então eles já estavam esperando que o reino se manifestasse, porque Jesus vinha falando, quando eu chegar em Jerusalém, ele vinha na peregrinação desde a Galiléia, e falando, quando eu chegar em Jerusalém, agora vai se manifestar o reino. Mas o se manifestar era a própria morte do cordeiro que ia ao matadouro, o Filho de Deus ia ao matadouro por mim e por você. E eles não estavam compreendendo isso, eles achavam que ia se manifestar o reino de Deus na terra, porque eles esperavam um guerreiro, né? Eles esperavam talvez um novo Davi. E Jesus vinha, né, com uma nova missão, uma missão diferente para alcançar os perdidos. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Bom, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que o negócio
de cada um teria, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E ele chamou cada um. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Então ele multiplicou 1 por 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Então, a cada um conforme igual. Você vê que tanto o primeiro como o segundo recebeu igual a medida daquilo que tinha multiplicado. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Olha, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm a 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, olha que interessante, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Aqui eu quero chamar a atenção a uma coisa. Vou trazer a câmera para cá. Olha que coisa maravilhosa quando a gente entende o reino de Deus. Aqui Jesus faz uma parábola entre aqueles que a gente pode comparar como talentos, né? Que era um tipo de moeda da época. Você imagina, são minas de ouro, minas. Eu quero trazer a tua mentalidade agora para você poder imaginar o que significa isso, tá? Você recebe, toda vez que ele recebe, ele dá medida igual para cada um. Nós recebemos a nossa vida. Todo mundo recebe a vida de igual medida. Mas o interessante é o que a gente faz entre o nascimento e a morte. O que a gente faz nesse período? Como a gente usa, né? Como a gente aplica o nosso tempo. O tempo é igual para todos. Se você pegar um indivíduo, sei lá, o mais rico do mundo hoje, pega um Warren Buffett, aí, terceiro maior do mundo, talvez, além do Warren Buffett, o Carlos Slim, que é o dono da Claro, mexicano, Bill Gates, né? Enfim, você pega um homem, talvez o dono também da Amazon, o Jeff Bezos, né? Talvez um dos maiores trilionários, a empresa é trilionária, mas ele é um bilionário. Enfim, imagina um cidadão como esse, imagina um cara como esse. Qual que é a diferença das 24 horas de um Jeff Bezos para as tuas 24 horas? Qual que é a diferença? Nenhuma. As 24 horas são iguais. Apesar que alguns acreditam que a gente entra num limbo, né? A gente tem capacidade de fazer uma curva do tempo quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta. E acontece isso mesmo. Imagina, eu estou aqui fazendo isso, parece que o tempo não passa aqui, o tempo parou, de certa forma, porque eu estou falando sobre a palavra de Deus. Isso é uma alegria muito grande, né? Eu aprendi a viver uma alegria nisso, ou fazer coisas que você tem domínio também, habilidades que você faz, desde jogar videogame, uma leitura, dirigir, coisas que parece que o tempo não passa quando você está fazendo aquilo. Da mesma forma, quando você está numa fila de um banco, há muitos anos que eu não entro numa fila de um banco, eu estou dando um exemplo que é muito chato, né? Você ia lá para a fila do banco, ficar esperando, às vezes você esperava 20 minutos, mas parece uma eternidade ali na fila. O princípio é o mesmo, então a gente tem o mesmo tempo, tá? Imagina que você recebe o mesmo talento. O que você está fazendo nesse meio do tempo? O que você está fazendo até agora, né? Por que você não utiliza melhor o tempo? Minha esposa, né, ela sempre falou que parece que quando eu estou do teu lado, né, você sempre ocupando o seu tempo com alguma coisa, né? Você não baixa a guarda. Mas para mim é muito natural eu estar ocupando meu tempo com coisas que me fazem, né, uma leitura, um tempo de qualidade com ela também, atenção, não estou no celular fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Tudo isso faz com que a gente fique presente, né? Então eu quero te chamar para presença agora, né? Presente, por agora. O que você está fazendo com o seu tempo? Olha que louco. O que Jesus ensina aqui é que aquele que multiplicou por 10 recebe 10. Aquele que multiplicou por 5 recebe 5. Aquele que com medo escondeu e não fez nada com o seu tempo, vai ser tirado aquilo que ele tem e dado para aquele que tem mais, aquele que multiplica. Então às vezes você não compreende
aquelas pessoas que, não só financeiramente falando, mas em termos de sabedoria, de inteligência, por que essas pessoas parecem que têm mais e outros têm menos? Olha o segredo espiritual do que está acontecendo aqui. Então eu quero chamar hoje você para essa chave, para essa presença. O que você está fazendo com o seu tempo? Pensa nisso. E a partir de hoje, arrependa-te, se arrepende dos teus pecados, o tempo que você está perdendo como Zaqueu. Zaqueu sabia do que estava fazendo, sabia dos pecados que estava cometendo, você sabe aquilo que você precisa fazer. O Espírito Santo está me falando agora e está falando para você também. Aproveita melhor o teu tempo. Pede perdão pelos pecados que você vem cometendo. E Deus é maravilhoso, é poderoso para te curar aí onde você estiver, se houver arrependimento sincero de coração, e te alcançar e levar transformação e cura para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aí onde você estiver. Recebe salvação e cura, aproveita melhor o seu tempo. Continuando. Mas uma coisa é muito legal, quero fazer um parênteses aqui. Se você está aqui, você chegou até aqui, está acompanhando e recebeu essa palavra, é porque chegou a hora. Não é para qualquer um. Você acha que muita gente está aqui, fazendo isso aqui, com alguns minutos aí de gravação, com 30 minutos de dedicação, escutando? Não sei o que você está fazendo, lavando a louça, se você está correndo na esteira, se você está fazendo outra coisa ao mesmo tempo que você está assistindo esse vídeo ou escutando esse áudio. Saiba que você é especial por isso. Você é especial porque você caiu em si, tá? É especial porque você já sacou o que você precisa, mas não que você é especial, que Deus move as terras por você. Não é isso. Você é especial porque você é uma vida e toda vida é muito importante. Toda vida é muito importante. E Satanás sabe disso. E ele perdeu mais uma. Perdeu mais uma, e perdeu mais uma, e perdeu mais uma. Se esse vídeo alcançar uma pessoa, já é uma dádiva. Uma dádiva. Recebe salvação e cura aí para você. Bom, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí ele chega em Jerusalém, tá? Então aqui Lucas vai descrevendo, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, e jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Aqui eu chamo a atenção, por que Jesus deveria chegar num jumentinho, montado num jumentinho? Porque existiam Isaías e outras promessas já informavam, já falavam sobre esses detalhes da vinda do Messias. Tá? Então aqui é para que se cumprisse a profecia. E indo os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando ele estava soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Espera, deixa eu voltar aqui porque eu estou falando, né? Estou lendo e não coloquei na tela. Vamos lá. Então, eu li aqui, tá? Essa parte toda aqui, a entrada triunfal de Jesus, e estava aqui porque o Senhor precisa dele, e indo, e aconteceu de fato, né? Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, impondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Hosana nas alturas. Em algumas traduções a gente vê essa referência aqui como Hosana nas alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Hosana nas alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Significa o seguinte, que Deus não precisa da gente. Se for necessário, as pedras podem clamar. A gente precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor. Então aqui, todos aqueles que despertarem para isso e abrirem a boca e fizerem a diferença, não tenha dúvida, a gente vai estar ajudando o reino a crescer cada vez mais.
E o Senhor deseja isso. E portanto, a misericórdia de Deus alcança aqueles que se compadecem daqueles que necessitam e se compadecem e entendem principalmente o que significa o reino de Deus. E lutam por isso, como um general do reino mesmo. Jesus chora à vista de Jerusalém. E aí ele sente as dores de Jerusalém, né? Porque a coisa estava acontecendo, estava próximo para acontecer. E aqui ainda não tinha acontecido, por exemplo, a queda, que foi profetizada a queda do templo, que aconteceu em 70 depois de Cristo, tá? E realmente Jerusalém foi destruída e houve dissipação novamente do povo. E só em 1945, de novo, a gente sabe a história, aí já é a história, de novo o povo de Israel se juntou. E a palavra de Cristo alcançou os gentios a partir desde então, né? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido... Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles reconheceram o Filho do Homem, não reconheceram Jesus Cristo. A purificação do templo. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. E olha que interessante aqui muitas vezes a gente acha que Jesus veio para trazer paz. Em algum momento, nas Escrituras, ele diz: não, eu vim para trazer espada, que separa alma, corpo, que separa espírito e corpo, que separa espírito e alma. E de fato é isso. Aqueles que estão adormecidos, ei, acorda, porque Jesus veio para trazer isso. Não veio para trazer o amor, a paz, só isso, entende? Sim, ele veio para demonstrar o amor do próprio Pai através do Filho, que deu o próprio Filho por você, por mim. Esse é um amor incrível e verdadeiro. Mas ele veio também para demonstrar, para separar o joio do trigo, para mostrar aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, e você precisa estar alerta para isso, tá? O mestre ensina no templo. Então, depois de passar isso, de limpar ali aqueles que estavam vendendo, né, os vendilhões, aqueles que estavam comercializando coisas ali no pátio, ele falou: a minha casa será casa de oração. O mestre ensina no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Até aí. Eu quero te agradecer por esse tempo junto, quero te convidar a estar comigo na próxima leitura comentada aqui. Para isso você deve assinar o canal aqui se você não assinou, clicar no botãozinho aí do sininho para que você possa ser avisado, tá? E deixa o teu comentário aqui abaixo, quero te convidar também, te incentivar a deixar o teu comentário aqui embaixo sobre se alguma coisa te tocou em especial ou se faltou, lendo juntos aqui, algum versículo saltou aos teus olhos de maneira diferente também. Coloca aqui embaixo, é importante para a gente criar uma comunidade sobre o tema, sobre Lucas 19. E eu quero te convidar a orar comigo. Você, como eu disse, né, no meio aqui da nossa leitura, você ainda que não sente que entregou, que teve a oportunidade de entregar, de viver a salvação de Cristo, né? Entender que o sangue dele foi vertido naquela cruz por todos nós, para que nós sejamos curados, transformados, purificados, santificados. Ele morreu por mim, morreu por você, para que você tenha vida eterna. Então, se você quer receber vida eterna agora, você entendeu, você se arrependeu no teu coração, entendeu que você precisa deixar para trás as coisas do velho homem, da velha mulher, né? E caminhar a partir de agora por um novo tempo. Eu te convido para isso e eu vou fazer uma oração com você aqui agora sobre isso. Se você nunca fez isso, repita comigo da seguinte forma: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nesse momento. Eu entendi que o Senhor morreu naquela cruz por todos nós, para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância.
Eu declaro com a minha boca que Tu és o meu único mestre, a partir de agora, o meu único Senhor, o meu único Salvador. Filho do homem, Filho de Deus, me guia, me ajuda. Eu rejeito tudo aquilo que eu fiz para trás, as consagrações anteriores, as coisas que eu não fazia, que eu fiz por não conhecer a Tua maravilhosa salvação, a Tua maravilhosa entrega na cruz. De verdade, Senhor, me limpa, me purifica, me transforma, que a partir de agora eu possa ser uma nova criatura e eu possa viver a plenitude de vida, Pai, contigo. Me ensina a partir de agora, todos os dias nessa jornada, nesse caminho. Me mostra, meu Pai, aquilo que eu preciso viver, aquilo que eu preciso fazer para viver intensamente na Tua presença e para que eu possa viver a vida eterna contigo, Senhor, contigo. Não apenas agora, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você agora. Pai amado, eu quero te agradecer por essa pessoa agora que entendeu o Teu significado da Tua entrega de vida, Pai. E eu sei que é festa no céu, a festa no céu nesse momento, porque nesse momento, nesse momento ela, entendeu, entregou a vida para Ti. Cobre, Pai, com Teu sangue poderoso, livra de todo o mal. Traz, Pai, a cura, a transformação. Nessa jornada, meu Pai, contigo, esse Teu cristão, que significa um pequeno Cristo, né? Ele possa viver a diferença nessa terra. Cura, transforma, liberta, Senhor. Entra com Teu poder, que ele possa ser não apenas um soldado no Seu reino, mas o Senhor possa entregar, Pai, uma patente alta agora para esse Teu filho, para que ele possa expandir o reino hoje, a partir de agora, nesse novo tempo. Que haja cura, transformação, salvação, paz e amor na vida dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pelo tempo, obrigado por você estar conosco aqui. A gente costuma dizer que é festa no céu toda vez que alguém tem a oportunidade de entregar. Se você já entregou a tua vida e renovou a tua oração nesse momento comigo aqui, foi ótimo, foi bom, foi maravilhoso, não tenha dúvida. E que você tenha paz sem fim, como há paz sem fim sobre Israel. Essa é a promessa, possa viver as promessas do Senhor intensamente. Valeu, até o próximo vídeo então. Estamos lá, hein? Assina aí o canal, o sininho para poder receber o próximo vídeo e eu conto com você na próxima leitura. Valeu, até lá!